Bomba, bomba! O tetracampeão Sebastian Vettel anuncia sua retirada da Fórmula 1. Essa será sua última temporada. Surpresa ou não? Olá, eu sou Alexandre Odo e o mundo do esporte a motor foi surpreendido com essa notícia bombástica. 2022 será a última temporada de Sebastian Vettel na Fórmula 1. A surpresa é por conta da clara vontade de sua equipe atual e seu chefe Mike Krack, da Aston Martin, de renovar com Vettel por mais alguns anos. Mike, inclusive, trabalhou com ele na BMW em 2006, ano de estreia do alemão como piloto de testes. Neste mesmo ano, Vettel teve a oportunidade de substituir Robert Kubica no GP dos Estados Unidos, chegando em 8º lugar, marcando seus primeiros pontos logo na sua corrida de estreia. Mas por que Vettel estaria se aposentando agora? O piloto alemão, que sempre foi avesso às mídias sociais, criou um perfil no Instagram nesta semana, onde postou hoje um vídeo explicando os motivos de sua saída. Vettel diz que, apesar da Fórmula 1 sempre ter estado em suas metas de vida, desde a infância até hoje, a necessidade de ampliar o convívio familiar com sua esposa e seus 3 filhos bateu mais forte. Em contrapartida, ele sabe como poucos que a Fórmula 1 requer dedicação total, ou seja, todo o foco na competição, para só assim conseguir bons resultados. Ele fala ainda sobre a necessidade que ele tem de seguir novos caminhos e desafios ligados às questões sociais e ambientais. Além de todos esses motivos externados por Vettel, todos nós sabemos que a Aston Martin tem hoje um dos 3 piores carros do grid, o que seguramente deve desestimular este piloto incrível, que já conquistou 4 títulos mundiais, 53 vitórias em sua carreira, com passagens pelas equipes de ponta, como Red Bull e Ferrari, além de BMW Sauber, Toro Rosso e atualmente a Aston Martin. Para as pessoas que o acompanham de perto, Vettel já dava sinais de que pretendia parar em breve. Estava levando seus filhos para o paddock, algo raro até então, e participando de demonstrações em carros antigos, como fez com o incrível Williams F1 de 92, que deu o título daquele ano a Nigel Mansell. O piloto alemão, que é proprietário deste carro, fez uma demonstração na prova de Silverstone desse ano, utilizando 100% de combustível verde, mais uma vez propagando sua agenda ambiental. Ele ainda deu declarações de que sentia uma certa contradição em defender a agenda ambiental e, por outro lado, participar de uma das categorias mais poluentes no que diz respeito à emissão de carbono. Não só com os carros de Fórmula 1 na pista, mas em sua maior parte devido ao consumo de combustível dos transportes aéreos de todo o gigantesco volume de equipamentos que o circo da Fórmula 1 leva ao redor do mundo. Após marcar seus primeiros pontos na Fórmula 1 em 2006, nesta única oportunidade que ele teve na BMW, ele disputou a segunda metade da temporada de 2007 pela Toro Rosso, após a demissão do americano Scott Speed. Em setembro de 2008, Vettel fez o inimaginável, fez a pole position e venceu o GP de Monza na Itália em pista molhada, conquistando a sua primeira vitória da carreira e o mais impressionante, a primeira vitória da equipe Toro Rosso na Fórmula 1, com detalhe que a Toro Rosso era a antiga equipe Minardi. Logo, foi promovido à Red Bull em 2009, substituindo David Coulthard e disputando o título em seu primeiro ano em uma equipe de ponta. Foi o ano do campeonato da equipe Brown com Jason Button. Mas de 2010 até 2013 não teve para ninguém. Vettel foi tetracampeão seguido pela Red Bull, um feito histórico e memorável. De 2014 a 2020 foi correr pela Ferrari. Na Bélgica, em 2018, inclusive, superou Alain Prost nas estatísticas e, naquele momento, tornou-se o 3º maior vencedor da Fórmula 1, com 52 vitórias. Em sua atual equipe, a Aston Martin, Vettel conquistou o primeiro pódio da história da equipe no Azerbaijão. Vettel é detentor dos recordes de piloto mais jovem da Fórmula 1 a cravar uma pole position, conquistar um vice-campeonato, a ser bicampeão, tricampeão e tetracampeão. Com a sua saída da equipe Aston Martin, abrem-se as especulações. Quem será o seu substituto na equipe? Vale lembrar que a equipe recebeu altos investimentos nos últimos anos do seu proprietário Lawrence Stroll, incluindo uma nova e moderna fábrica, túnel de vento e diversos profissionais supergabaritados retirados a peso de ouro de outras equipes. O futuro é muito promissor para o titular deste assento.
Fala-se, claro, imediatamente de Nico Hülkenberg, que é o atual piloto de testes da equipe e tem muita experiência na Fórmula 1, além de Fernando Alonso, que ainda não anunciou a sua renovação com a Alpine. Por fora, correm jovens nomes como o do brasileiro Felipe Drugovich e o australiano Oscar Piastri, este último mais ligado a uma vaga na Williams em 2023. E Vettel, quem sabe possamos vê-lo ainda em ação na Fórmula E, Fórmula Indy ou nas 24 horas de Le Mans, categorias que requerem menos tempo e dedicação do que a Fórmula 1.